Ai, eu quero que na próxima festa tenha uma briga pesada com o Nicásio. Vai ter. Tá, vamos com qualquer um da casa. Vamos falar então do amigo da Bielo. Né? Porque não vamos esquecer do episódio passado que a Bielo tentou passar um pano e agora não consegue mais o pano no veio. Eu passei pano pra ele também. Por causa do negócio da comida lá. Eu passei Obrigada. também. Eu passei. Obrigada, Mas, é isso aí. reclamaram que ele fez a fila, esses dias tinha acabado a comida. Porque ninguém fez fila que nem o doutor. Exatamente. Que ele Tá fez preparado, certinho. organizado. Mas assim, tá puxado. Mas vamos. Todo mundo, acho que é unânime aqui, de a gente perceber o quão egocêntrico ele é e o quanto a casa inteira gira em torno dele. O tempo inteiro pode estar o caos que for, ele puxa pra ele e ele dá um jeito. E não importa, você viu que aconteceu uma situação bizarra e ele tava falando dele. dele. O homem que eu me tornei. Era isso, sabe? O Gabriel deu um estalo nele. O Gabriel deu um estalo que ele… Ai, Voltou não. pra terra, Ele voltou deu pra uma terra. segurada. Ele voltou pra Mas terra. por que vocês acham que ele é assim, gente? Olha… Primeiro porque ele é bicha. E Segundo, porque bichas ele é são padrão. assim. E segundo porque ele é padrão. Eu acho que o fato de ser uma gay padrão muda muito isso. Porque você consegue ser muito mais egocêntrico. Realmente, a única diferença de um homem hétero branco cis por uma gay padrão cis Uma gay é que… padrão preta. É uma padrão preta, realmente. Mas é uma gay padrão. Na balada padrão, a gay se faz. Mas por ser preto, tem toda essa questão dele, né, ter ali as suas dores. Eu acho, sim, que a galera pega mais pesado com ele contando das histórias dele, sim. Mas eu acho que o maior problema é a questão da arrogância com que ele se expressa sobre as coisas. O tom, né? O tom é o que realmente Você tá acha que fora. É só o Tom Bielo? Não, eu acho. Sabe por quê? Conteúdo, não. É que eu acho que depende do conteúdo. Por exemplo, minha mãe, ela é enfermeira. Aham. Então, quando ele fez aquela fala da forma como ele fez, eu enquanto pessoa preta, entendo o lugar da fala. Sim. Eu entendo e concordo com o lugar. Mas a forma como ele expressou, que ele precisou depreciar uma outra pessoa pra se colocar como alguém que venceu, não tem nada a ver com ele ser preto, com ele ser gay, com Exato. nada a ver. Com isso, tem a ver com ele ser uma pessoa arrogante. É a mesma coisa da Marília na prova que teve da discórdia, que aí ele virou pra ela no dia seguinte e falou: mas assim, as placas ruins que a gente tomou foi por sua causa. Ele não tava errado. Porque as pessoas verbalizaram que tanto as positivas foram porque elas falaram mais com ele e verbalizaram que as ruins estavam sendo porque não falaram com ela. Mas aí o jeito de falar com ela, exato. O jeito de chegar todo gostoso, minha filha, você não é nada. E talvez, já que as Aí é pessoas ruim. falaram abertamente, ele nem precisava ter dito isso pra Não elas. precisava, não Porque precisava. a casa falou, eu não preciso Exato. te Mas- afirmar e tacar na sua Mas, cara. de certo modo, gente, ele também, talvez, na cabeça dele, ele estaria ajudando ela ali. Eu não dando uma acho. dica pra ela. Olha, as pessoas… Eu acho. Gente, mas é tão que, amigo, internalizado Sabe por que que não? é. Porque senão ele ficaria quieto, gente. Mas, amigo, quando ele Porque teve… se eu penso que ela vai se fuder sozinha e eu não vou, eu ficaria quieto, eu não Mas, precisava amigo, falar quando nada. ele teve 30 segundos ou 1 minuto ali que eles se dividiram, ele precisava jogar pra casa inteira. Não vamos culpabilizar a… Não, aí é outra Gente, conversa, aí é outro aí já é momento. Mas é que eu acho que é uma Isso eu necessidade também de acho que não. diminuir a dupla dele o tempo inteiro. Eu não acho que seja o tempo inteiro, mas eu acho que nessa situação que você coloca, que é o que ele faz depois lá no quarto. Não, ela é ruim, ela é ruim. Ela fez não sei o quê, não sei Ela o é quê. fraca, Mas não ela é vamos fraca. culpabilizar. Um total de 0 pessoas culpabilizando. Que agora passou um total de ser todas as pessoas culpabilizando, porque ele acabou de criar isso na cabeça delas. Nessa situação já foi um mecanismo de defesa, mas que é uma coisa que realmente eu acho que quando ele sair vai ser muito complicado, porque assim… Não estou defendendo o Gabriel e a Paula. Mas, se era um quebra-cabeça, o Gabriel entendeu uma coisa bem simples. Não é porque ela tá me dando a peça e ela tá vendo o gabarito. Se fosse um quebra-cabeça normal, o que você faz? Você abre a caixa e você vê as… Você tem uma lógica de ver que uma peça junta na outra. Ele simplesmente jogou no colo da Marília. Falou, vai minha filha, me fala onde eu boto. Isso aqui tem pé. Gata, é só você olhar Ele podia uma ter peça que tido vai do a lado da outra. expertise de também tomar pra ele. Não, tá errado. Gente, tá na cara dele. Vou fazer Tava no na cara chão, dele, vou roubou. fazer no chão. O que Exato, eu acho que cortado. falta é alguém dar esse papo na cara dele. Nunca, ele não vai ouvir, mas amigo. pois é, Nunca. essa é a diferença. Eu acho que além dele não Gente. ouvir, pra alguém dar um papo pra ele desse sentido, teria que ser alguém daqui de fora, porque a gente consegue analisar no todo. Porque lá, as pessoas que veem a relação deles, vêm do jeito que ele coloca, que é picado, que é ele falando: ai, menina, ela é péssima, né? Mas assim, fofa, minha amiguinha. Ai, olha como ela fica nervosa. E ela, porque isso, de alguma certa forma, também é uma forma de você comer
estranhamento da pessoa. Porque ele chegou, ele falou tantas vezes que ela ficou nervosa, que se ela parasse pra pensar 5 minutos que a prova era de 2 pessoas, ela já não ia falar, lindão. Se liga, ligão. Fomos nós 2 que perdemos, não foi eu que perdi e te carreguei. É que o ego Esse é dele. o ótimo argumento dela pra ela atacar, tipo, E eu achei que ela ia fazer Exato. isso também. Sem Quando ela dúvida. colocou ele pra ir com ela pra final, eu falei, ô minha filha, acorda e ele não vai por você. Mas Disse você feito, acha não que ela votou. colocou um pouco ele ali por medo de acabar aquela prova e tudo que ele podia falar pra ela? Eu acho que foi por 2 motivos. Pode ter sido por medo, mas também eu acho que também ela não teria quem colocar. Eu também acho. Porque verdade, como verdade. ela tá sendo odiada ali junto verdade. naquela dupla, quem que ela ia pôr se não fosse ele? Que por pior que seja a amizade, é a única pessoa que ainda chega e Igual fala a coisas Aline e o positivas. Bruno, né, Isso gente? Quem que a mesmo, Aline Bi. ia colocar, né? Por ninguém, porque ela não tem relação nenhuma. Mas eu quero pontuar uma coisa sobre o Fred, que pode ser uma militância muito pesada e pode virar um textão, enfim, horrível. Mas quando ele contou que ele foi uma bicha que foi expulsa de casa, pra mim muito da história dele fez sentido. Porque eu acho que uma bicha preta que é expulsa de casa, a gente olha pra ela e percebe que ela se tornou quem ela se tornou por causa dessa trajetória, sabe? Então a gente acha ele insuportável, a gente acha ele o ego muito inflado e blá blá blá. Mas eu acho que é uma forma de você viver nesse mundo onde tudo te excluiu, sabe? Sim. Eu me tornei a bicha que é engraçada e usa maquiagem. Outra se tornou o super profissional que ficou rico. Outra vai usar do humor pra conseguir bater de frente com o mundo. Bi. Eu acho que ele usou desse ego muito inflado dele pra ir pra cima do mundo que, mano, os pais dele expulsaram ele de casa, sabe? Nessa hora virou uma chave na minha cabeça. E pensa assim, faz sentido. Não acho que é incrível o que ele faz. Não acho que ele se tornou uma pessoa incrível e boa. O ego dele é completamente assim, doida. Mas dá pra gente entender, sabe? Mas é um Olhando pra digo personagem gente. meio mais, problemático que digo mais. expeliu ele o tempo todo. Exatamente. Carol Conká foi trucidada, humilhada, xingada. Eu acompanhei muito pouco o BBB da Carol, porque eu realmente tinha uma conexão de alma com ela. O álbum dela mudou a minha vida quando eu cheguei em São Paulo pra faculdade. E eu acompanhei a carreira dela no rap. Eu entendi o que foi pra ela como uma mulher preta, que tá há 10 anos produzindo música, se crescer em um lugar tomado pelo machismo em que as pessoas não respeitavam a música dela. Quando ela vai pro BBB, eu enxergo isso. Eu enxergo uma mulher que teve que se posicionar violentamente, com muita arrogância, pra ter um mínimo de respeito. E com o Fred é muito parecido. Só que o ponto ele falou tanto que o Gil era o gay caricato, e a gente só ri com ele porque ele também é caricato demais. Eu tava comentando isso com o Fim em Casa esses dias, que ele tem um tipo de personalidade, estereótipo, que também é uma caricatice. Exato. Ele tem isso também, só que é de uma outra forma. É o gay Exato. padrão, tal, que dança, lá, gogo boy. Ele tem É isso o também. latrel das Detesta ser branquelas. chamado de caricato. Então, ele tem isso também. Mas ele tem, E ele é um preconceito. um estereótipo, Ele é sabe? ultra caricatura, mas Quando mas chamam ele de exato. papacito, pra mim é exatamente essa história. É uma pessoa preta que comeu pão que o diabo amassou e teve que construir com um ego super ferido, o mínimo de autoestima, e perdeu a mão. Mas sabe uma e coisa aí, que não eu já perder a reparei mão, nele? engole todo mundo junto. igual Só a que a Carol gente, Conká. igual a Carol, Mas só que uma a gente coisa acha eu já- graça, né? Uma coisa que eu já reparei nele, que eu acho que é uma coisa positiva dele, que eu até tava falando com o Fim em Casa hoje também. Algumas vezes eu sinto que ele ouve de verdade as pessoas. Assim, quando as pessoas vão Sim. conversar com ele, então ele ouve, ele presta atenção em tudo que a pessoa tá falando. Então, talvez, nessa trajetória, dê tempo dele se tocar, pô, eu tô pesando demais. E se transformar, sabe? Às vezes é fácil. pro quarto secreto, eu acho imagina. impossível. Não, eu entendo. Eu acho impossível porque eu Mas acho que ele tudo que ele ouve às precisa, vezes, sabe? mas eu acho que tudo que ele precisa para o tamanho da mudança que ele precisa fazer é se assistir. E isso ele não vai ter oportunidade. Mas Exato. Entendeu? Então, o ego dele deixa ele ouvir até um certo ponto. A ponto de achar que ele tá equivocado no programa como um todo. Com todas as falas, só quando ele se assistir, eu acho. E daí… E nem aí, porque aí ele vai ver a gente rindo no fim com isso. Então é isso, gente. No fim eu sou engraçado, no fim eu sou interessante, no fim eu sou um vilão repaginado. Mas quando ele vê os administradores das redes dele tendo que se posicionar, porque a fala dele não tá coerente, por isso tudo, não é só a risada. É assim, tipo, meu, tem um… Então, eu acho que tende a ficar. Eu acho que agora a gente tá rindo assim. Ai, cuidado, Fred. Mas daqui a pouco. Daqui a pouco chega de. Como é que é? Ai, eu sempre esqueço a hashtag da Carol. Não sei o quê, transtorno psicológico, não é? Não é entretenimento. Daqui a pouco vai virar isso, porque ele. Tortura psicológica Tortura não é entretenimento. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou estar lá Mas, no ó, Twitter tortura Eu psicológica. tenho esse né? medo também, por isso que eu acho que talvez seja bom ele
vazar fora. Mas, por exemplo, Não gente. agora, Mas eu Rafa, quero calma. os Sai mais memes, agora. eu quero Ó, os mas memes. ontem eu vi Não muita agora, gente eu também falando quero assim. memes. No jogo estavam apontando ele e a atitude dele ter dançado com a Marília foi chata. Também achei chato. Mas assim, pessoal, pô, estão Que ele apontando fez? que ele dançou na hora que as pessoas falaram do que aconteceu entre o Gabriel e a Falaram muito Bruna. disso E ele ontem. tava dançando. Que no momento inoportuno ele foi lá e comemorou. E comemorou. É. E as pessoas estavam apontando isso pra ele. Mas eram pessoas que estavam, por exemplo, do lado do Gustavo, quando ele fez um monte de coisa e não apontaram isso pra ele, sabe? Exato. Então, assim, você vê que tem pesos diferentes pra pessoas diferentes, né? Porque de repente ele é um monstro porque fez isso, mas e o outro cara lá que você tá andando todo o dia inteiro? Você também não acha isso? Você não devia ter dado uma pontada pra ele também, não? Gente, eu acho que o Fred é uma gay delusional, é uma gay que vive fora da realidade, incoerente, mas não acho ele uma pessoa tóxica e maldosa. Eu acho que ele pode ter ali umas atitudes duvidosas como amigo e tal, mas é muito diferente de ser uma pessoa do mal, sabe? Por isso que eu acho também que ele deve continuar e que eu espero que as pessoas entendam a trajetória dele.